O Xandão, expressão popularizada por Medo, Delírio em Brasília, ouça, que também é chamado de Alexandre de Moraes. Ele barrou o inquérito contra institutos que fazem pesquisas eleitorais. Vamos lá. Acho que antes da gente dar a notícia, é melhor dar o contexto, né? Uhum. Então, voltamos aí para o dia da apuração do primeiro turno. Basicamente, a impressão que eu tive é que a apuração foi seguida de choro e ranger de dentes, né? Que teve muita gente que estava aí com a esperança de vencer logo no primeiro turno e essa esperança não se concretizou. Mas isso aí a gente sabia que poderia acontecer porque nenhuma pesquisa apontava Lula vencendo em primeiro turno para além da margem de erro. Então, e de fato, a votação que o Lula recebeu estava dentro da margem de erro. O que realmente surpreendeu foi que Bolsonaro recebeu mais votos do que era esperado. Os dias seguintes foram seguidos aí de muita discussão sobre se houve erro ou não, e que não seria erro porque a pesquisa é um diagnóstico e não um prognóstico, uma previsão. Outros dizendo que sim, foi erro, e várias hipóteses tentando explicar o porquê que o Bolsonaro teve esse desempenho melhor do que esperado, inclusive discutido aqui no Meteoro, né, Álvaro? Mas, enfim, o que se seguiu a isso, desse suposto erro aí das pesquisas de intenção de voto, foi a abertura de investigações. A Polícia Federal e o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, começaram a investigação desses institutos de pesquisa, mais especificamente Datafolha, IPEC e IPESP, por pesquisa fraudulenta. A investigação da Polícia Federal foi, inclusive, aberta a pedido da campanha do Jair Bolsonaro. Então, tá aí o contexto. Agora, vamos para a notícia. Vou passar um trechinho aqui da UOL. Um alvo no segundo turno. Se no primeiro turno o alvo era a urna, no segundo turno o alvo é a pesquisa eleitoral. Ontem, numa situação ali à tarde, veio uma investigação da Polícia Federal para os institutos de pesquisa. E aí, à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, impediu essa abertura de investigações contra os institutos de pesquisa feitas pelo Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal e também do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O ministro Moraes justificou sua decisão alegando ausência de justa causa e disse mais, abre aspas, incompetência absoluta, fecha aspas, dos órgãos para uma investigação em período eleitoral, ressaltando que ambos simplesmente buscam satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi o que disse Alexandre de Moraes. Moraes determinou ainda que Corregedoria Geral Eleitoral e Procuradoria Geral Eleitoral investiguem uma eventual prática de abuso de poder político e de autoridade de Bolsonaro. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu adorei a ênfase no incompetência absoluta, que eu imagino que esteja se referindo como um termo técnico, que não seria de competência desses órgãos, mas, gente, a forma com que foi destacado... A Fabiola sabe o que faz, Sofia. Ela sabe. Agora, também tem o ponto aí de que o feitiço, de certa forma, virou contra o feiticeiro, porque então foi feita essa denúncia aí para que fosse investigada, para que a campanha Bolsonaro fez o pedido para que fosse investigado as instituições de pesquisa, e agora o que você viu é que quem vai ser investigado são eles. Agora, mas vamos em frente que tem mais coisinha aí. A pergunta é, como o Bolsonaro recebeu essa notícia? Vamos ver? A gente reagiu muito mal, Fabíola, pelo que soube. Chamou ali... Eles já não se dão muito bem, né? O Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. E ele chamou o Alexandre de Moraes de ditador sem limites, um capa preta das canetadas. Já está melhor do que o normal do Bolsonaro. Uma vez ele chamou o Barroso de filho da puta.
Pois, num ato público. Não, já pois tá é. mais civilizado, tá? Parabéns pro Bolsonaro. Daqui a pouco já tá comendo de garfo e faca e tudo. Pois é, mas ó, tem mais, tem mais. Fazer isso, ele atiçou novamente os maus bofes do Bolsonaro. Então, o presidente está ali indócil num momento em que a campanha esperava que o Bolsonaro baixasse a bola. Ele teve, inclusive, ontem no Nordeste, num comício ali em Pernambuco, e adotou um timbre muito festejado, muito comemorado pelo comitê de campanha, falando de medidas econômicas, preço da gasolina, o começo da queda nos preços dos alimentos. Então, o comitê estava muito feliz. E pode ser que o presidente agora retome aquela escalada de ataques ao TSE. Então você vê aí agora a preocupação que seria da campanha de o Bolsonaro mudar o tom, que estava positivo para eles. Mas na própria UOL tem uma outra reportagem que já pinta uma imagem um pouquinho diferente, viu, Álvaro? Tá aqui. Vamos lá, no UOL, então, a campanha de Bolsonaro já esperava a decisão de Moraes e comemora visibilidade. Oi? Segundo eles, a intervenção do presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai ajudar a partir de agora na estratégia montada para atrair mais visibilidade para a ofensiva de Bolsonaro contra as pesquisas nessa reta final de primeiro turno. E vai reforçar a narrativa eleitoral da campanha. Pô, eu estou lembrando aqui de outras coisas a respeito da ofensiva contra as pesquisas. Você tem aquele genro do Silvio Santos, foi para a comunicação do governo Bolsonaro, estava falando lá, bolsonarista, não responda a pesquisa, não colaborem com o Datafolha, que eles são comunistas, tal. Você tem o Ricardo Barros apresentando projeto para proibir pesquisa, né? E você tem, enfim, essa informação mais nova que a Sofia está trazendo. Então eles estão com a cabeça e o foco realmente aí em cima dos institutos mesmo, hein, Sofia? Pois é, então você vê, é para reforçar a narrativa. E é muito interessante, porque eu estava preparando essa notícia aqui, Álvaro, e olha o que eu me deparei no Twitter. Carla Zambelli, tá bom. Sempre ela que escreve, sempre ele. Alexandre de Moraes decidiu na noite de quinta-feira, dia 13, vetar a abertura de inquérito pela Polícia Federal e de processo administrativo pelo CAD sobre a atuação de institutos de pesquisas eleitorais. Aí ela mostra lá um print do UOL mesmo. Moraes suspende inquéritos da Polícia Federal e do CAD contra institutos de pesquisa. Selo Carla Zambelli de qualidade, sempre ele reticências. Então você vê que realmente não perderam tempo. Ali, isso aí, eu acho que não fazia uma hora que tinha saído a notícia e já estava aí os memes. Não, mas daí, nas redes se é sociais. assim, desculpa, eles tinham vencido essa no momento exato em que eles conseguem convencer a ala bolsonarista da Polícia Federal a investigar esse negócio. Porque se investiga, cria caso, tem visibilidade. Se o Alexandre de Moraes faz parar, é porque ele é um comunista petista, eles também ganharam porque fizeram valer a narrativa ou tese deles, chame como quiser. E não tem como perder. Tá Exatamente. Bom, então. Exatamente. É o negócio de você ter a máquina na mão. É por isso que a gente fala que quem está no poder é difícil de derrotar. É por essas. Aí o cara tá usando a polícia de maneira política. O que mais você quer para falar que é antidemocrático? Sei lá, né? Porque é uma situação que assim a gente vê a gente tá vendo nessa campanha muitos crimes eleitorais, um atrás do outro, e o TSE muitas vezes não faz nada, como dizem por aí, dorme furiosamente. E a justificativa que muitas vezes eu ouço sobre isso é justamente que, pô, se o Xandão fizer algo, isso será usado para reforçar a narrativa bolsonarista. E, de fato, o que a gente viu, uma situação que você descreveu muito bem, Álvaro. A pergunta que eu ia fazer para você era justamente o que fazer, porque se você vai atrás, você perde, se você não vai, perde também. Não tem. Eu acho que essa é uma. Como é que chama? Não questão, né? Não adianta, não pode deixar a Polícia Federal à vontade para cumprir os desígnios da campanha do Bolsonaro. Então,
como eles usam isso é outra coisa, a gente resolve depois. Agora, a decisão é a decisão correta. Quem sou eu para julgar? É a decisão que eu gostaria de ver sendo tomada. Sim, tem que parar um absurdo desses, né? A gente tem que a gente tem que se perguntar o que influenciou nos erros, né, das pesquisas. Aí a gente tem várias hipóteses. O atraso do censo, porque as pesquisas se baseiam nele. E mais recentemente, uma hipótese que tem ganhado muita força é aquela portaria que usa o voto como prova de vida. E aí o Bolsonaro basicamente conseguiu enxotar um monte de velhinho de casa para votar à força. E aí o idoso, conservador, não sei o quê, vai de Bolsonaro, né? Então essa é uma hipótese que ganhou força nos últimos dias e tudo, né? Então, eu acho que pode ser assim, é como se o Bolsonaro estivesse mandando ou mexendo os pauzinhos para fazer investigar um fenômeno que ele mesmo causou. A gente está diante dessa possibilidade, né? E é bom ficar esperto para ela.